e também as tuas orações, tá certo? Abra a tua Bíblia em Josué, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, o tema da mensagem de hoje é: Deus vai na frente, amém? Deus vai na frente, esse é o tema para hoje, tá? Josué capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel, partindo de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. Sucedeu que ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Presta atenção. Contudo, haja uma distância de cerca de 2.000 côvados, mais ou menos 1 quilômetro. Haja uma distância de 1 quilômetro entre vocês e ela. Não se cheguem à arca, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança, passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse testemunho, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite. Que o Senhor continue nesse lugar, que o Senhor continue conosco. Espírito Santo, eu preciso do Senhor, da tua bênção, do teu favor. Usa a minha vida com poder, autoridade, ousadia, ministrando a tua palavra aos teus filhos. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade aqui, convença-nos do pecado, da justiça e do juízo. E Espírito Santo, faz a tua obra aqui. Senhor, dá ordem aos teus anjos para que possam guardar nossas vidas, que essa semente possa cair em terra fértil e possa produzir frutos que glorifiquem o seu nome. Que ninguém saia daqui como entrou, mas saia renovado, restaurado, transformado para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembra sempre, esse ano é o final do crente 3S, aquele que é salvo, sentado e sossegado. Se você ainda faz parte do 3S, obrigado, viu, William? Ontem o William estava aqui ministrando e começou a suar igual, sabe assim? Ele até falou, o climatizador estava desligado, não estava ligado mesmo. Ele: pastor, então era o calor ali, né, o fogo do altar, o homem ministrando aqui, começou a escorrer suor. Eu falei: eu vou lá pegar um guardanapo para o William, né? Então daí ele já pegou hoje para o pastor, falou: se o pastor suar também, já está no jeito, né, William? Muito bem, muito obrigado, William. Tá? Se você ainda está salvo, sentado e sossegado, está na hora de você começar a se mexer. Se você ainda é o mesmo crente que era o ano passado, alguma coisa ainda não ajustou na tua vida. Lembra disso, tá? Se você está sentado e sossegado, talvez você não esteja salvo. O crente, o salvo, há nele uma inquietação pelo Evangelho, há uma inquietação pelo avanço do reino, há uma inquietação para que o Evangelho seja anunciado, para que as pessoas sejam alcançadas, há uma inquietação nele para cumprir o ide de Jesus. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, aquele que é salvo, há nele essa busca para que outro também seja salvo. A pessoa que é salva, ele não pode se contentar e ficar tranquilo vendo que a humanidade se perde,
vendo que um amigo de trabalho, ele continua mentindo, ele trai a esposa, ele faz trapaça, a gente não pode ficar tranquilo vendo as pessoas caminhando a passos largos para o inferno. Então, se a pessoa ela está salva, ela jamais ficará sentada, muito menos sossegada. Então, se você se sente tranquilo na posição de sentado e sossegado, comece a pensar se realmente a salvação entrou na sua vida, se você realmente entendeu o que é o Evangelho, se você entendeu o que foi que Jesus fez na cruz do Calvário, porque Jesus não pode ter morrido à toa, Jesus não pode ter sido crucificado em vão. Jesus morreu para que a humanidade fosse alcançada, para que as pessoas encontrassem redenção naquela cruz, encontrassem redenção em Jesus. E se nós não apresentarmos isso, que salvação nós temos? Que amor pelos outros nós temos? Você percebe que os apóstolos, eles foram alcançados por Jesus, homens comuns, homens simples, pescadores. Alguns deles mal sabiam escrever, alguns deles mal sabiam falar. Eu estava meditando esses dias e Jesus, entre eles, Jesus chama um chamado Simão, e ele era zelote. O que é isso? Ele era um cara que ele era de um partido, se a gente fosse pegar hoje, ele era de um partido extremista, um partido radical. Ele era talvez até assim um comunista, um cara meio atrapalhado das ideias, contra Roma. E Jesus chama esse cara para fazer parte não só da sua igreja, mas fazer parte do seu seleto grupo, que ele chamou de apóstolos. E são esses homens que entendem o que é salvação, que daí olha e fala: eu era esse zelote, hoje eu não sou mais. Eu era o Simão Pedro, cortador de orelha do soldado, hoje eu não sou mais. Eu era o Simão que no culto de ceia estava com uma espada, hoje eu não sou mais. Então, é necessário que haja em nós essa inquietação pelo avanço do Evangelho. Você pode dizer amém? A gente está falando esses dias aqui sobre isso, o trabalho para o reino. A gente está falando esse mês sobre Josué, e eu queria lembrar você, Moisés ele caminha com o povo 40 anos, e Deus mostra a terra para Moisés, como a gente falou semana passada, e Moisés morre ali, e Deus fala para Josué: Josué, agora é contigo, você vai assumir, você vai levar o povo agora, vocês vão atravessar o Jordão e vão chegar até lá. O que acontece é assim, o texto que nós lemos, por isso que eu falei, presta atenção, porque às vezes a gente está lendo, e de repente assim, você nem abriu a Bíblia, de repente você nem olhou ali, de repente você nem prestou atenção no texto, mas algumas orientações elas foram passadas, orientações que são importantes para o discernimento do texto, para saber aquilo que aconteceu aqui. Quando eles chegam ali também, sabe, diante daquele rio, não era um momento qualquer. Em Josué 3,15 fala assim, que quando eles levaram a arca, chegaram até o Jordão, os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras, todos os dias da colheita. Então assim, eles estavam diante do Jordão, e o Jordão estava transbordando. Era um tempo assim, entre meados da primavera, tinha chovido bastante, era época, daqui a pouco viria a época de colheita, então choveu, o rio estava transbordando. Aqui a gente ia falar que o rio estava bufando. Quem aqui já foi num rio, sabe, já passou ali na ponte do rio Ivaí, depois de um grande período de chuva? Lembra um tempo atrás que o rio, ele estava quase chegando na altura da ponte, há uns 3 anos mais ou menos, o rio, foram tanta chuva, que o rio, ele estava chegando quase na ponte ali do Ivaí. Eles chegam num tempo mais ou menos assim, não era um tempo comum, o rio estava bem cheio, sabe, quando a gente vai no rio, e a gente vê o rio tranquilinho, mas quando você entra, e você vê aquele rio, a água vermelhona, uma correnteza forte, poucos têm coragem de ir ali.
e eu até nem recomendo que vão. Então esse foi o tempo que eles chegaram ali, tá certo? Então o rio estava bufando, não era um momento ideal, não era o cenário favorável e não seria fácil de atravessar. Olha, Deus, Ele leva o povo ali e fala, é agora que vocês vão atravessar. Não seria fácil, não era favorável, não era o tempo propício. Poderia ter sido depois, mas Deus fala, é agora que vocês vão atravessar. Mesmo assim, Deus fala o que? É o tempo de avançar. O momento não é o ideal, mas o momento ideal é aquele que Deus vai na frente, amém? Esse é o momento ideal na sua vida. Quem está indo na sua frente? É você mesmo? Porque a gente tem o hábito de, poucas vezes oramos sobre decisões que precisamos tomar. Poucas vezes colocamos Deus à frente, falamos, Deus, olha, eu quero que o Senhor vá à frente, eu não vou me mover se o Senhor não se mover. Enquanto o Senhor não se mover, eu não me movo. Se o Senhor ficar parado, eu também ficarei parado. Quem que está indo na frente na sua vida? Quem está na frente dos teus projetos, dos teus planos, dos teus sonhos? Quem está na frente da tua família? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é isso: deixa Deus ir na frente, amém? Deus é aquele que vai na frente. O versículo 6 que nós lemos hoje aqui fala assim: também falou o sacerdote dizendo, levantai a arca da aliança, passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo, 1 quilômetro de distância. Josué falou, olha, haja 2.000 côvados de distância entre vocês, 1 quilômetro, a arca está lá embaixo, vocês ficam aqui, haja 1 quilômetro de distância entre vocês. Isso nos ensina algumas coisas. Primeiro, é para não haver a chance de alguém querer passar na frente de Deus. Não você, mas quantas pessoas você conhece que gostam de passar na frente de Deus? A gente fala de colocar o carro na frente dos bois. Quantas pessoas nós conhecemos que falam assim, Deus, eu preciso que o Senhor haja nisso na minha vida. O cara acaba de orar, já levanta o joelho do chão, já vai querer ele resolver. Deus, eu preciso de uma resposta do Senhor. Levanta do chão, já pega o telefone e vai atrás da resposta. A primeira coisa que o Josué fala, olha, 1 quilômetro de distância, para que ninguém passasse à frente de Deus, para que Deus continuasse na frente. E assim tem que ser, que Deus continue na frente da sua vida, da tua família, dos teus planos, dos teus sonhos, dos teus projetos. Amém? Segundo, para que eles tivessem uma referência. Os sacerdotes carregavam a arca da aliança no seu ombro, e Josué falou, vocês nunca passaram por esse caminho, nós nunca passamos por aqui. Então a arca, ela vai 1 quilômetro na frente, e as pessoas então tinham uma referência pelo lugar que elas deveriam ir. Quem é a sua referência? Quais são as suas referências? Aí você fala assim, minha referência é o meu ídolo lá do TikTok, eu amo aquela fulano de tal lá, minha referência. Quem é a sua referência? Josué fala, olha, nós temos uma referência, e a referência era o que? Era a arca da aliança. A arca da aliança, ela representava o que? A presença de Deus, era a presença do Deus invisível, em uma forma visível. Quando eles olhavam para a arca da aliança, eles viam a presença de Deus. A referência para eles era isso. Vocês estão vendo? Lá está Deus, é por ali que você vai andar, não é por aqui, não é pela direita, não é pela esquerda, é nesse caminho que você vai andar, é por ali que você tem que chegar, amém? Terceiro, para que as pessoas não se espantassem com a quantidade de água, quando elas chegassem lá, porque realmente, como eu disse, era o tempo ali, meados de primavera, logo viria a colheita, o rio estava transbordando de chuvas. Se eles chegassem ali e vissem aquele rio daquele jeito, as pessoas ficariam com medo. Quantas vezes aquele povo pensou em voltar atrás?
Quantas aquele povo pensou em desistir? Então ali, quando os sacerdotes, eles começaram a chegar perto do rio, a água já estava chegando nos pés dele antes da borda do rio, molhavam os pés antes, e quando eles começaram a pisar, a Bíblia fala que se formou uma parede desse lado, aqui se levantou uma parede, para baixo ficou seco, o rio parou de correr para lá, levantou-se uma parede de água aqui. Quando as pessoas chegaram, elas já viram o que? Os sacerdotes parados no meio do rio, segurando a arca. Quando eles chegaram ali, a dificuldade já não era mais aquilo. Quantas vezes nós chegamos em um determinado lugar e a dificuldade que nós poderíamos encontrar, não encontramos mais porque Deus foi na frente, você pode dizer amém? Quantas vezes, sabe, quando nós chegamos o milagre já está pronto. Lembra quando Jesus ressuscitou e os discípulos estão lá pescando, e Jesus pergunta para eles assim, segunda vez que ele encontra Pedro pescando, esse é pescador mesmo, e aí, pescaram alguma coisa? E eles respondem, não pescamos nada. 2 vezes Jesus encontra ele, 2 vezes não pesca nada, 100% de fracasso. Mas quando ele encontra com Jesus, 100% de sucesso, amém? Jesus fala, joga a rede do outro lado. E os caras, lembra da peça que esses dias? Lá estava Jesus lá em cima. Joga a rede do outro lado. Jogaram a rede, encheram a rede de peixe. Quando encheram a rede de peixe, lembraram de quem? Jesus. Já aconteceu isso comigo uma vez, e quando aconteceu comigo, Jesus estava presente, foi Jesus que liberou a palavra. Pedro se lança no rio, vai nadando, o pessoal vai remando o barco. Quando eles chegam lá, Jesus já tem peixe assado para eles, nem precisou, já estava pronto. Jesus chegou primeiro, Jesus já tem pronto. Você pode dizer amém? Está pronto. Quando nós colocamos Deus à frente, quando nós chegamos no lugar, já vai estar pronto, irmão, já vai acontecer, aquilo que Deus tem para fazer, quando nós chegarmos, já vai estar pronto. Por isso você precisa colocar Deus à frente, tá? Quando o povo chegou lá, o rio já estava aberto por Deus, já tinha sido aberto por Deus. O milagre não começou quando o povo entrou, o milagre começou quando a presença de Deus chegou lá no rio. Quando a presença de Deus chegou lá, aí sim, o milagre começou. Se Deus está na frente, o impossível se torna caminho, amém? Quando Deus está na frente, o impossível se torna um caminho para a gente poder passar. Segunda coisa que a gente aprende aqui nesse texto, é que Deus quer que você se lembre. Você é ruim de memória, o nosso HD, ele não é nem de memória RAM, né? É a memória de vagalume, durante o dia já apaga, acabou. Sim, Deus quer que você se lembre. Josué capítulo 4, versículo 4 e 7 diz assim: chamou, pois, Josué os 12 homens que ele escolheu dos filhos de Israel. Ele escolheu 12 príncipes, um de cada tribo, e diz-lhe: passai adiante da arca do Senhor. Então os sacerdotes estavam no meio do rio segurando a arca, uma parede de água aqui, a arca da aliança no ombro dos sacerdotes, parado no meio do rio, a presença de Deus ali, um milagre acontecendo diante dos olhos de cada um deles. Josué fala: passa na frente deles agora, cada um de vocês pega uma pedra, levanta uma pedra no ombro, não é um seixo do rio, não. Pega uma pedra, levanta no seu ombro, segundo o número das tribos de Israel, para que isso seja por vocês um sinal. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: o que significa essa pedra? Então lhes direis:
que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e passando por ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. A nossa memória é curta. Você já se esqueceu de inúmeros milagres que Jesus fez por você. O que Josué fala é o seguinte: pega essa pedra, daqui 100 anos, essa pedra que você tirou do Jordão, o teu bisneto vai perguntar: por que tem essa pedra dentro de casa, na estante do lado da televisão? Por que tem uma pedra no meio da sala, ô bisavô? Por que tem uma baita de uma pedra desse tamanho no meio da sala, que eu tenho que ficar desviando toda hora? Para que essa pedra? Essa pedra, o teu tataravô, quando a gente atravessou o Jordão, essa pedra ele tirou de lá. Não é uma pedra que veio da pedreira, não é uma pedra que pegamos na rua, não é uma pedra que achamos em algum lugar, uma pedra no caminho, não, uma pedra que nós tiramos do meio do Jordão, em memorial àquilo que Deus fez por nós. Porque para a gente saber que aquilo não é uma ficção, não é uma historinha, não é conto da Branca de Neve e 7 anões, não, é uma história real, uma história do nosso povo, para que a gente não se esqueça, e para que você sempre se lembre do que Deus fez por nós. Você pode dizer amém? Um memorial, é isso que Deus quer, tá? Que a gente lembre das coisas que foram feitas. E o que Deus fala é: pega uma pedra e coloca no seu ombro, não é um pedrisquinho não, pega uma pedra grande que você possa carregar, coloca no teu ombro e leva essa pedra, não é um negocinho não, para que realmente isso seja um símbolo que te traga memória, tá? Então o problema da gente não é falta de milagre, porque Deus já fez bastante, é ou não é? Deus já fez bastante milagre por você, sim ou não? A gente acabou de ver aqui alguns milagres hoje. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus de novo pelos milagres? Deus é fiel. Deus é fiel, tá? Então assim, o problema não é falta de milagre, o problema é a nossa falta de memória. A gente tem que lembrar mais das coisas que Deus fez por nós. Quantas coisas Deus já fez por você na sua vida? Quantas portas Ele já abriu? Quantos livramentos Deus já te deu? Quantas oportunidades foram colocadas diante de você, que na hora a gente até pensa assim: isso só pode ser mão de Deus, isso é um milagre. Quem aqui já recebeu algum milagre de Deus? Só levanta a mão para eu ver assim. Quem já? Meu Deus, glória a Jesus. Eu vou falar que para mim, olhando daqui, 100% das pessoas receberam já milagre de Deus. Glória a Deus. Todo mundo já recebeu milagre. O problema é que a gente vai se esquecendo, e essas coisas acabam ficando meio assim, como automático. Aquilo aconteceu, a gente fala: meu Deus, isso é um milagre. E já se passou talvez 6 meses, e nós já paramos de agradecer por aquele milagre. Paramos de lembrar daquilo, do livramento que Deus deu. Não chegamos e louvamos ao Senhor por aquele milagre. Já esquecemos, já se foi, estamos esperando o próximo, tá certo? Estamos esperando o próximo milagre, e como a gente esquece, tá certo? A gente depois começa o que? A duvidar, e a gente começa a temer de novo. O mesmo milagre que Deus já fez, a gente começa a temer de novo. Deus já tinha feito, mas eu esqueço. Obrigado, queridão. Já vou, esse aqui já vai então. Tamo junto. Quem esquece o que Deus fez, começa a duvidar do que Deus pode fazer, amém? Quem esquece aquilo que Deus já fez, começa a duvidar daquilo que Deus pode fazer. Deus já fez milagres incríveis e extraordinários na sua vida, na minha vida. Meu irmão, eu posso louvar a Deus, porque eu já vi tantos milagres nesse lugar.
Eu já vi tantos milagres fora. O William mesmo ontem falou aqui, a gente foi orar pela mãe dele, que estava internada na UTI, já da primeira vez, já até desenganada, e tinha uma senhora lá também. A gente foi orar, oramos pela mãe do William, oramos por aquela senhora. O William já veio por mim e falou assim: pastor, olha, aquela senhora que nós oramos teve alta e foi embora. Saiu ainda primeiro que a mãe dele, depois a mãe dele também teve alta, também foi embora. Sabe, assim, eu louvo a Deus, porque são muitos milagres. Se todos que receberam milagres, sabe, realmente agradecessem a Deus e entendessem quem é o Deus do milagre, realmente o espaço seria pequeno. Seria pequeno. A gente precisa lembrar dos milagres que Deus operou na nossa vida. Terceira coisa que aprendemos aqui é que testemunhos fortalecem a fé. Testemunhos fortalecem a fé. A gente não fala daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Coloque essa pedra como um memorial. Você vai testemunhar para as pessoas, para a tua família, para a tua descendência, para quem te visitar. O que é essa pedra? Essa pedra nós tiramos do Jordão, quando Deus abriu o Jordão para que pudéssemos passar. A gente não passou a nado, nós não passamos com um barco, não, nós passamos ali andando, porque Deus fez aquilo. Tá? Nós lemos hoje aqui o versículo 6 e 7 de Josué 4, isso será um sinal entre vocês, e quando seus filhos no futuro perguntarem dizendo, o que significa essa pedra? Vocês vão falar, Deus abriu para a gente o Jordão, a presença do Senhor pela arca estava ali, o rio foi cortado em dois, e nós passamos a pé enxutos. O testemunho não é só contar uma história, testemunho é fortalecer a fé de quem está perto de você e das próximas gerações, amém? O testemunho fortalece a fé do outro, só que a gente não fala, a gente não testemunha dos milagres. Eu falei aqui esses dias, que tem gente que tem até medo de contar das bênçãos que Deus faz, que fala assim, não, pode ter espírito de inveja, né? Não vou falar, porque essa pessoa vai ficar com inveja. Olha só, o carro que Deus me deu, foi Deus que me abençoou, eu nem tinha condições, nem imaginava, mas Deus me presenteou, sabe, porque Deus é fiel, sabe, aqui está, não vou falar, porque essa pessoa vai ficar com inveja do meu carro, e vai fundir o motor do meu carro. Daí a gente torna o espírito de inveja mais forte do que o espírito de Deus. A gente não testemunha. Deus me curou. Quem tem vergonha de falar, Deus, eu estava com uma tremenda dor de cabeça, tremenda, Deus me curou. Eu tinha dor de coluna, tinha dor nos ossos, Deus me curou. A pessoa tem vergonha de falar, pensa, não vai que eu testemunho e a minha dor volta. Aí volta, você ora de novo, o mesmo Deus que fez a primeira vez, faz de novo. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Tá todo mundo vivo aí? Aleluia. Então o testemunho, ele fortalece a fé das pessoas, tá certo? O testemunho gera fé no outro, o testemunho lembra quem Deus é, e o testemunho vence o medo do presente. Quando eu testemunho, eu lembro do Deus que fez por mim. Eu não só encorajo o outro, mas também edifica a minha fé, edifica a fé do outro e edifica a minha fé. Eu lembro o que Deus fez por mim, porque eu estou testemunhando. E o outro olha e fala, rapaz, se Deus fez isso com você, imagina também comigo. O pastor Márcio testemunhou para a gente aqui esses dias, na quinta-feira, edificou nossa fé aqui no testemunho, até dos jovens casados, né? Um que tinha 8 meses de casado, outro tinha 5 anos de casado, outro tinha 30 de casado. O testemunho edifica a fé. O cara olha e fala, rapaz, aconteceu isso, e tu superou? Superei. Então como é que eu não vou superar? Como eu não vou superar? Então o teu testemunho, ele edifica a fé do outro, fortalece o outro nas suas dificuldades. E outra coisa importante que eu sempre falo é o seguinte, testemunho tem detalhes. Tem gente que vai contar testemunho e pula detalhes. Eu sou minucioso,
Eu gosto de contar o testemunho com detalhes. Às vezes o testemunho fica até comprido, não tem problema, porque o testemunho, ele precisa de detalhes, porque às vezes esse detalhe que você está pulando, é esse detalhe que faz toda a diferença na vida de quem está ouvindo. Você pode ver nos milagres de Jesus, às vezes tem lá, fala, Jesus está ali, numa festa não, foi convidado para a casa de um homem chamado Simão, Jesus está ali, chega uma mulher, chega Maria, quebra um unguento, derrama sobre Jesus, e aí fala o preço, 300 denários, eu falo, para quê? Podia falar que era muito dinheiro, por quê? Detalhe, 300 denários, 300 dias de trabalho, 300 dias de trabalho num perfume. A mulher entrega aos pés de Jesus, oferta a Jesus, e não é algo que era uma oferta que ficaria por muitos anos, não, ela quebrou o perfume, derramou, um dia ou dois depois, já era, na realidade, pouco tempo depois, Jesus já estava ali para morrer, ela ofertou, Jesus vai ressuscitar Lázaro, tira a pedra, arranca a pedra, Lázaro sai para fora, para que falar de tirar a pedra? Jesus vai curar um homem cego, Jesus cospe, faz lodo, coloca no olho do homem, credo, que nojo Jesus, o Senhor podia poupar esse detalhe, de cuspir, fazer barro, e colocar no olho do cara, detalhes que são extremamente importantes, vai se lavar, 10 leprosos, Jesus fala, vai, mostrem-se aos sacerdotes, a Bíblia fala, indo eles foram curados, só podia falar, foram curados, pronto, mas por que indo eles? Os homens não ficaram curados de lepra ali, Jesus falou, vai se mostrar ao sacerdote, então eu vou dar meu passo de fé, não curou aqui agora, mas Jesus falou para eu andar, então eu vou continuar andando, você pode dizer amém? Continua andando, opa, estou curado, um voltou para dar glórias a Deus, detalhes, testemunho tem detalhe, a Bíblia é cheia de testemunhos e cheia de detalhes, como nós vimos aqui hoje, toda vez que você conta o que Deus fez na sua vida, o que Deus fez por você, você está fortalecendo a fé de alguém, você pode dizer amém? Qual foi o último milagre que você contou para alguém? Qual foi o último milagre que você contou para alguém que você conhece? Quarto e último, quase encerrando, Deus ainda está conosco hoje. Deus ainda está conosco hoje. O texto que nós lemos hoje, Josué 3, fala assim, então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como eu fui com Moisés, assim serei também com você. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que abriu o Rio Jordão, e é o mesmo Deus que está aqui hoje, amém? O mesmo, olha só, que maravilha, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que abriu lá o Rio Jordão, o Deus que curou o cego de Jericó, o Deus que operou milagres e maravilhas, o Deus que ressuscitou Lázaro, o Deus que ressuscitou a filha da viúva, o Deus, sabe, que ressuscitou a filha de Jairo, o Deus que curou a mulher do fluxo de sangue, o Deus que operou milagres incríveis e maravilhosos em todo o tempo, o mesmo Deus é o Deus que está aqui. E como não louvar, como não acreditar, como não crer, como não se agarrar a esse Deus? Tá certo, é o mesmo Deus. Hebreus 13:8 está escrito assim, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que operou aqueles sinais e maravilhas incríveis, é o mesmo Jesus que disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, todos os dias. Como não andar com Jesus? Ou por que não andar com Jesus? Por que não andar com Jesus? A gente tem que ter essa consciência de que Jesus
o próprio Deus está conosco hoje, amém? Ele não mudou, Ele é o mesmo, tá? Talvez você esteja diante aí do teu Jordão. Qual que é o teu Jordão que de repente você tem que atravessar? Talvez seja uma situação familiar, talvez seja uma situação financeira, talvez seja um problema realmente de saúde, talvez seja até uma dúvida de fé, uma incredulidade que deixou entrar no teu coração, que às vezes você duvida sobre quem Deus é ou o que Deus pode fazer. Qual que é esse desafio que de repente parece impossível, mas é o mesmo Deus que disse a Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. É o mesmo Jesus que disse: eis que estou convosco todos os dias. É o mesmo, e Deus está nos lembrando dessas coisas, que Ele é aquele que vai na frente, Ele é aquele que faz o impossível, e o que você precisa é não esquecer das coisas que Ele já fez por você. Qual é o Jordão que está diante de você hoje? Qual é o teu Jordão? Se você precisa confiar em Deus novamente, se você precisa lembrar do que Ele já fez, e se você precisa também de um milagre, eu queria convidar você que precisa a ficar em pé. Você que não precisa, pode ficar tranquilo, fica do jeito que está. Mas se você precisa voltar a confiar em Deus novamente, se você precisa lembrar até daquilo que Ele já fez, se você precisa de um milagre hoje, eu queria convidar você a ficar em pé. Eu quero orar por você. Deus, Ele continua conosco, continua fazendo as mesmas maravilhas, as mesmas coisas, e às vezes a gente se encontra diante desse Jordão, mas o que Deus quer que você faça é que você olhe para a presença dEle, olhe para a presença dEle. Você não pode fixar os teus olhos no Jordão. Às vezes as pessoas olham para o Jordão e se perdem da visão de Deus, da presença de Deus. Por isso que Ele diz: olha, que haja 1 quilômetro de distância entre vocês. Ou seja, a única coisa que eles viram era a presença de Deus. Quando eles chegaram lá, o Jordão já estava aberto, o milagre já tinha acontecido. Coloca a mão no teu coração, eu quero orar com você. Pai, eu louvo ao Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é bom. Obrigado por esse testemunho, por essa palavra, por essa história maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca nos deixou, né? O Senhor nunca nos abandonou. E eu quero orar por essas pessoas, para que elas continuem sendo fortes, corajosas, para que elas não tenham medo, para que elas não desanimem diante de cada situação. Senhor, eu oro, Pai, pedindo o favor do Senhor, que os olhos deles estejam na Tua presença, não no Jordão que está diante deles. Talvez o Teu filho, Pai, precisa de um milagre hoje. Talvez ele precise desse milagre. O Senhor é aquele que pode abrir esse rio, mas para que o Senhor possa abrir o rio, que Ele permita que o Senhor vá na frente. Muitas vezes queremos lutar com a nossa força, queremos agir do nosso jeito, queremos realizar, Pai, da nossa maneira, mas nós precisamos do Senhor, que os nossos olhos estejam no Senhor. Eu oro, Pai, por cada um que aqui está. Eu quero pedir, Pai, o favor do Senhor. A Tua palavra diz que diremos, pois, à vista destas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura
não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor é por nós, e eu oro, Pai, por cada um dos teus filhos. Eu oro por mim, eu oro por nós. Senhor, enquanto nós adoramos ao Senhor com esta canção, que a presença do Senhor continue nesse lugar, que a glória do Senhor continue nesse lugar, que o teu Espírito continue nos fortalecendo, que os nossos olhos estejam na tua glória, Senhor. Seja forte, corajoso. Sim, Senhor. Não tenha medo, não desanime. Seja forte, corajoso. Não tenha medo, não desanime. E diremos, pois, diante destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que diremos, pois, diante dessas coisas?
Senhor, eu te agradeço. Quem será Eu sei que o contra Senhor não poupou nem seu próprio filho. E o Senhor o entregou graciosamente por nós. Como o Senhor também não nos dará todas as coisas. Senhor, eu oro para que os nossos olhos estejam no Senhor. Eu oro, Pai, para que os teus filhos que aqui estão sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu oro, Pai, para que enquanto os olhos deles estiverem na glória do Senhor, eles não se preocuparão com o Jordão, não se preocuparão com a terra em que vão entrar. Não. Enquanto os nossos olhos estão na sua glória, Pai, eu creio, Senhor, que não há espaço para observarmos as dificuldades, observarmos o Jordão, observarmos os inimigos à frente, mas que os nossos olhos estejam em Ti, que o Senhor continue à nossa frente. O Senhor é aquele que vai à nossa frente, hoje e sempre, em nome de Jesus. Você diga amém. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se Jesus não voltar, semana que vem a gente está aqui de novo. E se Ele voltar, espero encontrar com vocês na glória. Espero muito que a gente possa celebrar as bodas do Cordeiro. Certo? Se preparem para isso. Hoje, no meu devocional, Lucas 13, 14, Jesus nos lembra sobre a porta estreita. Porta estreita. E às vezes as pessoas hoje em dia elas procuram muitas portas largas. Que você procure. Jesus fala: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Esforcem-se, requer esforço. Não é oba-oba, não é Hakuna Matata, não é mamão com açúcar. Requer esforço. A parte mais difícil foi Jesus morrer na cruz. E isso Ele fez com tranquilidade. A tua parte é se esforçar para entrar pela porta estreita. Deixa, sabe, de colocar Jesus em segundo plano, de não ler a Bíblia, de não se interessar pela história de Deus, a tua história. A tua história. Aqui está a nossa história. Que seja um memorial que Deus fala. Pega uma pedra, deixa uma pedra na tua casa, que o teu filho vai te perguntar: que raio de pedra é essa que tem em casa? Essa pedra nós tiramos do Jordão. Deus abriu o Jordão para a gente. Qual o testemunho que a gente tem passado para os nossos filhos? Você tem falado o que Deus tem feito na sua vida para os teus filhos, teus parentes, teus conhecidos? Tem contado os milagres de Deus, o que Deus tem transformado a sua vida? Tem uma pedra lá na tua casa para você poder testemunhar do milagre que Deus abriu o Jordão? Esforça para entrar pela porta estreita.